Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e quinta-feira é dia de quê? De TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, canal esse no qual eu peço sempre, não me canso de pedir, e vocês têm me atendido, muito obrigado, né? Se vocês não são inscritos ainda aqui no canal, inscrevam-se e ativem as notificações, assim sempre que a gente trouxer um conteúdo novo, né? Vocês serão avisados e podem assistir tão logo quanto puderem, né? E também acompanhem o Grupo Observatório, os conteúdos nossos todos, na sua plataforma digital de áudio do cotidiano, aí aquela que você prefere para ouvir sua musiquinha, seu jornal, seu podcast de notícia, também estamos lá, tá bom? No dia 9 de março de 1981, acabamos de sair de março, né? Começamos abril. Em 9 de março de 1981, uma segunda-feira, a TV Globo estreava um humorístico muito marcante na trajetória dos humorísticos e da televisão brasileira de um modo geral, né? E que ficaria no ar até 1987. Né? Só saiu do ar naquele momento porque a sua figura central trocou de emissora, né? E a partir de 1988 iniciou uma trajetória também com muito sucesso na concorrente, né? No SBT. Eu estou falando, claro, você já deve ter compreendido, né, de Jô Soares e do programa Viva o Gordo, que foi essa estreia da TV Globo, lançando a sua programação para o ano de 1981. Né? Viva o Gordo não foi o primeiro programa que Jô Soares fez na Globo e nem foi o primeiro programa de humor que ele fez na vida, né? Porque ele participou de Quadra de Sets, participou de A Família Trapo, claro, né, que é um marco da história da nossa TV, na TV Record. E depois, quando foi trabalhar na TV Globo, emendou uma série de programas, né, que ele dividiu com grandes nomes do humor também, como Renato Corte Real, Agildo Ribeiro, Luiz Carlos Miele, Antônio Pedro, né, Paulo Silvino, né. E esses programas quais foram? Faça Humor, Não Faça Guerra, depois Satiricon, e O Planeta dos Homens, né? Ao longo da década de 70. Começou, passou para outro e chegamos a 1980 com o Jô no Planeta dos Homens, né? O Planeta dos Homens perdeu, Jô no caso, né? Quando ele ganhou o programa no qual ele era de fato a grande figura central sem dividir essa posição com ninguém. Embora Paulo Silvino, um grande parceiro dele, também como redator, inclusive, do programa, né, por bom período, tivesse uma participação bastante destacada, e tão destacada a ponto de ser creditado em algumas temporadas do programa como participação especial na abertura, embora ele estivesse presente em todos os programas. Né? Outras figuras muito recorrentes no Viva o Gordo foram o próprio Miele, né, Brandão Filho, Milton Carneiro, Francisco Milani, Paulo Celestino, né? Célia Biar, Walter Dávila, né? Nedira Campos, Marcos Weinberg, né? Otávio César, Sandra Brea, Cláudia Raia, que ali iniciou-se na televisão, né? No quadro do Vamos Malhar, né? Vamos Malhar? Vamos Malhar. Viva o Gordo era um programa, até certo ponto, semelhante ao de Chico Anísio, né? Que teve vários nomes, mas com uma fórmula parecida. Chico City, Chico Anísio Show, Chico Total, né? Um programa de esquetes, nos quais aparecesse ou não, né, o Jô Soares, havia uma tônica de crítica ao Brasil da época, aos fatos políticos, econômicos e a comportamento também, né, questões que fossem surgindo no dia a dia dos espectadores. E marcou a segunda-feira como um dia de humor nobre na programação, né, como já vinha sendo ao longo da década de 70 com outras atrações, né. Entre os muitos personagens que Jô criou para esse programa, ou trouxe de outros, né, nós temos muito consagrados pela presença no Viva o Gordo, não um nem dois, mas vários, né? Ao Reizinho, por exemplo, que era muito voluntarioso, muito mimado, fazia beicinhos, né?
mas indeciso, sempre dependia de palpites da autoridade religiosa do seu reino, eminência, que queria mais era sentar no trono dele e chegava a sentar e era prontamente tirado, né? Que era o Eliezer Mota, outra figura também que merece muito destaque, claro, na trajetória desse humorístico, né? E o bobo da corte, era o Flávio Miliaccio, né, que fazia suas intervenções ali, às vezes bastante sérias, inclusive, mas como ele era o bobo, estava nisso também a graça, né? Além do reizinho, nós temos o Sebá, que é o último exilado brasileiro em Paris, que ligava para a sua companheira, sua esposa, Madalena, e perguntava sobre o Brasil, via como o Brasil estava e dizia para ela revoltadíssimo que ela não queria que ele voltasse. Você não quer que eu volte, né? E, na verdade, isso é uma grande crítica, né? Porque se o brasileiro que está exilado por causa do regime militar e tal, né? Ele tanto quer voltar para sua terra e ouve notícias nada animadoras daqui, ele não pensa que o Brasil está daquele jeito de verdade, mas sim que a mulher está inventando porque já se casou com outro e não quer que ele volte, então está inventando desculpa. E ele dizia, você não quer que eu volte? Havia também a sogra, né, com o seu famoso bordão, não quero meu nome em bocas de Matildes. O Zé da galera pedindo para Tele Santana, técnico da seleção brasileira, botar ponta no time, porque assim ele teria êxito, né? E um outro personagem que interagia também no orelhão era o rapaz que congestionava a fila do orelhão, deixava as pessoas esperando horas e quando era chamado às falas dizia que era porque estava falando com a sua namorada, a Jupira. Não, mas o senhor não pode ficar segurando a fila porque eu sou Jupira ou o senhor conversa depois? Não, mas você conhece a Jupira? Então a Jupira era uma entidade mítica, né? Uma mulher sem igual. Mulher sem igual também era a mulheríssima Dalva Mascarenhas que o Jô fazia, vestido como homem, com direito a bigodões e tudo, mas também brincos, joias, batom, né? Era mulheríssima a Dalva Mascarenhas. A Bo Francineide, que era a atriz pornô, né? Que prontamente tirava a roupa em qualquer lugar, churrascarias, festas de aniversário de criança, sempre acompanhada da sua pornô-mãe, que era a Henriqueta Brieba, né? E ela dizia, ela tinha um bordão, né? Porque aquela velhinha, frágil, magrinha, pequenininha, e a Bo Francineide, exuberante, né? Ela dizia, olha só, essa aqui é a minha pornomãe, e pensar que eu saí de dentro dela. Além do guarda medroso, que era o Geleia, né? Porque ele satirizava, infelizmente, uma realidade muito triste, que já 40 anos atrás perturbava o sossego dos cidadãos das cidades grandes, né? Que era a periculosidade de se andar na rua tarde, enfim, a violência, né? Ele que era um guarda noturno tinha medo de ficar exposto ali na rua aos eventuais bandidos, né? E era sempre socorrido ali por algum vizinho, algum morador da região, né? O Geleia. O quadro dos coronéis, né? Que era exibido alternadamente no programa do Jô, o Vivo ou Gordo, e no Chico Anísio Show. Coronel Bezerra e Coronel Pantoja, eles se odiavam, viviam armando um para o outro, mas mantinham uma convivência cordial ali, com todas as aparências possíveis, né? Existe ou existia até pouco tempo atrás no YouTube um dos quadros que eles fizeram juntos, né? Quando o Coronel Bezerra vai cobrar informações sobre uma vaca que sumiu do seu terreno, né? E na verdade ela foi cooptada, foi roubada pelo Coronel Pantoja, a mando dele, inclusive, mas ele se faz de desentendido, né? Inclusive, Chico e Jô e Chico interagiam muito, né? Um no programa do outro, chegaram a fazer uma homenagem muito interessante ao Gordo e o Magro. Procurem que talvez vocês encontrem, se o canal Viva já não reprisou ou não reprisar, né? Viva o Gordo é uma das atrações do canal desses 11 anos que logo mais ele completa, né? Infelizmente só em episódios das temporadas finais, ou da temporada final propriamente, de 87, né? Ao longo da década, a situação do Brasil mudava, mas nem tanto. Então isso dava vazão a que os acontecimentos gerassem bastante assunto para o programa, né? Nós tínhamos o vice, que não queria ser vice de ninguém, porque tirante Aureliano, vice nenhum fala. Aureliano fala, mas tirante ele não, né? O vice não tem importância nenhuma.
Né? Me diga aí, quem foi o vice-presidente de Venceslau Braz? Né? Foi quem? Não sabe, pois é, porque vice não tem importância nenhuma, vice não fala, ninguém sabe quem é o vice não vira nome de rua, né? E muitos personagens, né? O argentino torturador, o defensor da ditadura que vem para cá, de ser baiano, Severino Silva, com aquele sotaque portenho, né? E é reconhecido por amigos dele que comentam coisas e ele fala, não, mas eu sou baiano, eu sou Severino Silva. O Zezinho, que encerrou vários e vários programas, né, na expectativa do striptease que o Jô proporcionaria a ele, né? Ele discutia com o Jô tomando a sua cervejinha numa garrafinha pequena, né? Que era um merchandising, mas que funcionou muito bem, não é? Uma das beldades que apareciam no programa, né? A Liliane, que andava com outro personagem, era a Magda Kotroff, né? Um ícone dos anos 80. A Nedira Campos, também era uma moça muito bonita, né? Apareceu no programa há bastante tempo, né? Fez todos os anos, inclusive, do programa Salvo Erro Meu, né? Havia também, entre esses personagens bastante recorrentes, né? O dentista assediador, o dentista tarado, né? Que ele ficava muito enlouquecido com as clientes lindíssimas que apareciam, né? E dizia assim, abre a boquinha, e não se controlava, né? Falava, bocão, fazer piadas sugestivas, né? A Rádio Cruzeiro, que informa que você está perdendo seu dinheiro, né? Ou coisa que o valha, né? O Jornal do Gordo, que era feito para pessoas meio surdas, aí os dois com a parceria do Paulo Silvino, né? Paulo Silvino dando as notícias e o Jô gesticulando com nenhuma sutileza, né? O governo informa que todos os brasileiros vão comer um bife, vão receber um bife, para que ninguém fique sem bife. Aí ele, o governo, põe um bigode, se fazia de Sarney, vai dar um bife, pegava um bife, martelava o bife para todo mundo, aí jogava o bife longe. O irmão Carmelo, né, os frades, né, aí Jô com o Eliezer Mota e também com Walter Dávila, né, em alguns esquetes. É um programa que serve bastante também pela parte musical que havia, né, sempre uma música de sucesso, com uma letra que representava uma análise sempre muito crítica dos fatos políticos do Brasil e até do mundo, né. É um programa que hoje funciona para nós que não somos da geração que o acompanhou como um grande documento bem-humorado, criativo, feito por pessoas de talento, né? E aí, entre os roteiristas, além do próprio Jô, nós temos Max Nunes, Afonso Brandão, Hilton Marques, Luiz Fernando Veríssimo, Armando Costa, né? Enfim. E a direção do programa merece ser destacada, né? Porque ela foi exercida por dois profissionais de grande talento que ajudaram a erguer o sucesso do Vivo Gordo, que durante algum tempo, em 83, não foi exibido às segundas, mas sim às terças. Cécio Thierry, né, que dirigiu aí metade ou mais dos episódios do programa, né, e Francisco Milani, que também fez as vezes de vários personagens, entre eles o próprio presidente José Sarney, ou algo que o simbolizasse, né, com direito a cabelo grisalho e bigodinho. Os personagens são muito marcantes, além desses que eu citei, há o seu Roseira, o cortineiro que havia convivido com grandes estrelas do teatro e atrapalhava paqueras dos meninos ali pela coxia, né? E é claro que esses profissionais que ajudaram a erguer o sucesso do programa, tanto roteiristas quanto diretores, os próprios humoristas que participaram, né, de várias temporadas do programa, tinham uma abertura que apresentava os seus créditos, né, além dos que eu já citei, também, por exemplo, Marlene Silva, né, que fazia Marilza. Marilza, eu estou aqui, Marilza, enquanto ela se oferecia desbragadamente ali para os amigos do marido numa festa, né. As aberturas merecem muito destaque, né? Porque desde o princípio, quando o programa tratava de temas, a cada semana um tema, né? E logo no primeiro, o tema eram os gordos, né? Jô, um gordo, né? Fez um programa falando sobre os gordos, os seus aspectos de sofrerem com a tiração de sarro, mas ao mesmo tempo passarem por cima desse sarro e se afirmarem diante da sociedade, né? Terem direito, claro, a serem felizes, enfim, né?
E desde a primeira abertura, que mostrava um jogo de recortes de desenhos com pensamentos um pouco ousados e pecaminosos, não é? Nessa época já havia no elenco Maria Cristina Nunes, Luiz Cardoso, né, por exemplo. Luiz Cardoso fez parte do elenco no princípio, né? Depois outras aberturas que mostravam o Jô como gordos famosos da história, né? Desde Buda até o mafioso, né? Tommaso Buscetta, por exemplo, né? Até depois, principalmente muito lembradas, né, as aberturas dos últimos anos que Hans Donner desenvolveu a partir de jogos de imagens na edição, né, na trucagem, muito semelhantes ao que a gente vê, por exemplo, no filme Forrest Gump, Contador de Histórias, que é dos anos 90. Né? Jô interagindo com figuras muito conhecidas, especialmente da política. Né? Então você vê ele pegando e rasgando um tratado muito importante que acabou de ser assinado pelo presidente Ronald Reagan. Você o vê limpando uma sujeirinha, uma poeira do ombro do presidente Sarney, roubando a carteira do governador Orestes Quercia, batendo bola com Maradona, trazendo bebida para Jânio Quadros, que então havia sido prefeito de São Paulo, né? Era prefeito de São Paulo na ocasião, ele que foi prefeito numa segunda vez já, né, entre 85 e 88, né, e essas aberturas marcaram época justamente por conta daquilo ser muito bem feito, né, Jô numa reunião ministerial com o presidente Sarney, Jô derrubando café na mesa do ministro Dilson Funaro, rindo de piada sem graça com Marco Maciel, tirando o biscoito da boca com Ulisses Guimarães, e coisas assim, né? Dando tapa na mão de gente que o ergue junto com o governador Moreira Franco, do Rio de Janeiro, cuspindo chimarrão que ele acha ruim depois de pegar do mesmo recipiente que Leonel Brizola, né? Então, eram aberturas muito espirituosas, que marcaram época por serem muito bem feitas e ainda hoje guardam consigo a sua graça, assim como o programa. Se você não teve a oportunidade de assisti-lo, confira no Viva, que de vez em quando resgata alguns episódios, né? Poderíamos aqui ficar falando horas e horas sobre o Vivo Gordo e a sua importância no humor, ainda mais nesse humor do tempo da ditadura, que teve um personagem icônico, mais um ligado a essa crítica à ditadura, que era o Capitão Gay, né? Um super-herói, defensor das minorias e dos desvalidos, sempre com seu parceiro, o Carlos Sueli, que era o Eliezer Mota, chegaram até a ser representados como crianças na sua infância, em determinada fase do programa, né? E esse é um programa que ajuda a gente a compreender por que a televisão é um reflexo do seu tempo, né? E ao mesmo tempo a qualidade das produções sobrevive ao passar desse mesmo tempo, justamente pelo seu valor quando elas foram feitas, pensadas, produzidas, enfim. Vivo Gordo é um dos muitos exemplos, felizmente, que nós temos na nossa TV. Também havia em DVD, uma caixinha assim em formato de pote, né? Uma latinha, com 2 discos, 7 programas, um de cada temporada. Dificilmente dá para comprar hoje em dia, mas tente, se for o caso, né? Há programas também no YouTube, logo mais, quem sabe, o Globoplay disponibilize, agora que está entrando tanta coisa, né? Se você tiver a oportunidade e não conhecer, não for da minha geração que pôde acompanhar vários quadros do fundo da caneca, no programa do Jô, quando voltou à Globo, né, de 2000 em diante, assista. Tendo a oportunidade, assista, porque vale a pena. E o humor, por mais que seja ligado ao seu momento, não perde a graça pela genialidade, pela carpintaria. TBT da TV volta na próxima semana. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até lá.